Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e hoje, galera, estou aqui para lhe dizer que a nossa unidade 3 está chegando ao fim. Hoje é a revisão de tudo que nós vimos na unidade 3 inteira. Então presta bastante atenção, caneta e papel na mão, anota tudo, porque a sua avaliação está chegando, pessoal. Então, você tem que ser, simplesmente você tem que arrasar, ok? Então, vamos lá, pessoal. Bom, galera, hoje nós vamos revisar toda a unidade 3. Olha só o tanto de conteúdo aqui que nós vimos nessa unidade. Império Bizantino, a importância do estudo da África, a formação dos estados nacionais, o mercantilismo, as grandes navegações, a submissão dos povos nativos das Américas, o fim do Império do Sol e a escravização dos povos africanos, pessoal. Então, nós vamos começar aqui pelo Império Bizantino, pessoal. Você lembra? Então, nós vamos falar sobre a formação, sobre a filosofia, teologia e direito e a queda de Constantinopla. Pessoal, você lembra que eu falei que o Império Bizantino é o mesmo Império Romano do Oriente? Você lembra disso? Pois é, o Império Bizantino é o Império Romano do Oriente, aquele império que vai ficar em pé, que não vai ser invadido por mais 1000 anos. Então, o Império do Ocidente cai, mas o Império do Oriente, ou seja, o Império Bizantino, ele fica, pessoal, por mais aí 1000 anos, certo? Então, o Império Bizantino ou Império Romano do Oriente foi a continuidade do Império Romano da parte oriental do Mediterrâneo. E aí, nós vamos ter algumas características desse império. Eu falei que fazia parte do Império Romano, porém, vai ter uma outra cultura, pois vai ter outros povos diferentes do Império Romano do Ocidente. Nós vamos ter aqui alguns vão fazer parte, os gregos na maioria, então o idioma vai ser o grego, vai ser diferente do Império Romano do Ocidente. Sem falar que também a religião, aqui nós vamos ter a Igreja Ortodoxa, diferente do Império Romano do Ocidente. Então, as principais características: greco-romana, que vai ser essa mistura de Roma com a Grécia, o cristianismo ortodoxo, a economia e o comércio, o Código de Justiniano, lembra que é aquele Código Civil que vai implantar algumas leis lá no Império Romano do Oriente, no Império Bizantino. Nós vamos ter a arquitetura e as artes vão ser todas baseadas em Roma e na Grécia. E aí nós vamos ter a Basílica de Santa Sofia, onde a sua cúpula é arredondada. Lembra que toda vez que uma cúpula está arredondada, ela lembra o quê? Ela lembra o céu. Então aquela cúpula foi feita para estar mais perto dos deuses, certo? E aí, por que esse império ele vai cair, pessoal? Bom, ele vai cair porque vai acontecer algumas guerras e algumas invasões. Então, vai acontecer a guerra contra os persas, eles vão conseguir ficar, eles conseguem vencer, só que os árabes, pessoal, são eles que vão invadir o império, a mando de Maomé II. E aí, o que vai contribuir para essa invasão vai ser a Quarta Cruzada, quando as pessoas vão vir lá do Império Romano do Ocidente e acabam saqueando Constantinopla, certo? Bom, a formação do Império Bizantino, como é que se formou? O Constantino, ele transferiu a capital do Império Romano para Bizâncio, lembra que é aquela antiga cidade grega, renomeando como Nova Roma, ou seja, Constantinopla. E aí, o Império, ele se divide em duas partes, o Ocidente e o Oriente. E aí, o que acontece? Quando o Ocidente ele cai em 476, o Império Bizantino ele fica em pé por mais 1000 anos. E aí, lembrou? Espero que sim. Bom, agora a gente vai falar sobre a importância do estudo da África. Pessoal, a África tem uma história riquíssima.
porém é pouco falada. Então, a gente tem no nosso senso comum que temos os escravos, lá tem muita pobreza e etc. Porém, o que muitos não sabem é que a África, pessoal, tinham reinos extremamente ricos. Eram ricos, bem organizados. O que vai acontecer com a África vai ser devido à chegada do colonizador, certo? Então, vamos lá. Bom, o estudo da história da África é essencial para compreender a formação das sociedades atuais e combater as visões eurocêntricas. Então, os europeus, eles invadem a África, eles escravizam esse africano, eles vão roubar, eles vão explorar esse território e aí vão usar a desculpa de que eles estão levando o progresso e a civilização para esse povo. Bom, a África é o berço de grandes civilizações, como o Egito, como o Mali, Kush, que desenvolveram conhecimentos sofisticados. O reconhecimento dessas contribuições desmistifica a ideia de que o continente africano sempre esteve atrasado em relação ao resto do mundo. Pessoal, como eu falei para vocês, o continente africano, ele tinha vários reinos riquíssimos, bem organizados. O que acontece hoje? Essa pobreza que nós conhecemos, né? É devido às invasões e devido à colonização do europeu, que vai entrar lá, que vai roubar esse povo, que vai roubar a sua identidade, que vai escravizar e deixar lá somente rastros de pobreza. A colonização da África foi um processo de exploração e imposição estrangeira iniciada no século XV, intensificado no final do século XIX com a Conferência de Berlim. Lembra que a Conferência de Berlim é quando os países europeus eles precisam de novos territórios e aí eles vão fazer essa conferência onde eles, sem a presença dos africanos, vão dividir esse continente entre eles. Então, olha só que grave. Os europeus, eles fazem uma reunião e dividem um continente entre eles, onde cada parte pertence agora a um país europeu. A colonização reestruturou a economia africana. Socialmente impôs línguas, religiões e costumes europeus. Agravou divisões internas e conflitos que persistem até hoje. Se você me perguntasse, professora, qual que é o idioma oficial do continente africano? Eu não vou saber te falar. Então eu vou perguntar, para que país você vai? Por quê? Porque lá, devido a essa divisão territorial, muitos países, eles vão ter línguas diferentes, pessoal. Tem país que fala português, espanhol, holandês, inglês, certo? Devido a essa divisão. Então, o povo lá também, eles também têm algumas religiões diferentes, não todos são católicos, certo? Então, há uma diversidade de línguas e costumes também. Apesar da independência, o impacto da colonização ainda marca a África, com instabilidade política, conflitos internos e desigualdades socioeconômicas. Então, tudo isso aí, pessoal, é resultado da colonização europeia, que começa aí no século XV, certo? Vamos continuar. Agora aqui nós temos a formação dos estados nacionais, onde esse rei, ele centraliza o poder nas mãos. Então nós temos o nascimento do Estado Nacional, as monarquias absolutistas, clero, nobreza e burguesia, monarquias em Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Bom, pessoal, com o fracasso das tentativas de unificação europeia empreendidas pela Igreja, o que vai acontecer? Vai acontecer muitas revoltas, os nobres eles vão ficar extremamente amedrontados com essas revoltas, principalmente revolta camponesa, e esse rei, pessoal, que era apenas, durante o feudalismo, uma figura decorativa, porque o povo ele respeitava mais o senhor feudal do que o próprio rei, esse rei agora vai ter um poder maior, porque ele é o detentor do exército, o exército é do rei. Então, assustado com as rebeliões, os senhores feudais aceitavam a autoridade do rei, que, fortalecido, podia organizar exércitos. Então, esse carinha aqui, pessoal,
ele vai se tornar absoluto. Ele vai ter um poder absoluto nas mãos. O que é um poder absoluto? Quer dizer que ele vai, no caso, simbolizar a igreja, simboliza o Estado. Então, esse rei faz leis, esse rei cuida da política, esse rei cuida da economia. Ele é um rei absoluto. E aí vocês têm aqui o clero, né, que é uma classe social, que é os membros da igreja. Nós temos essa nobreza que administra esse Estado juntamente com o rei, e nós temos a burguesia, os artesãos e os camponeses, que são explorados e que sustentam essas duas classes, o clero e a nobreza. Lembrando que a igreja e a nobreza, eles não pagavam ou pagavam pouquíssimos impostos, diferente da burguesia, dos artesãos e dos camponeses. E aí, quando esse rei se fortalece, ele precisa enriquecer o seu Estado. É aí que surge o mercantilismo, pessoal, que é o controle estatal da economia, balança comercial favorável e monopólio, protecionismo e metalismo e fases do mercantilismo. Falei para vocês, pessoal, que o mercantilismo ele surge com o surgimento desses estados nacionais que têm objetivo de enriquecer o Estado e também o rei. Esse enriquecimento vai se dar com o tanto de ouro que esse Estado tem. É por isso que esses estados, eles vão financiar a expansão marítima para procurar metal precioso, para enriquecer, porque quanto mais metal precioso tinha um estado, mais rico ele era. Então, o sistema econômico do absolutismo era o mercantilismo, marcado pela interferência do Estado na economia. Esse Estado é quem mesmo? O rei? Isso, é o rei, pessoal. O rei, ele interfere, ele manda na economia, ele manda nos burgueses. Os reis, com o apoio da burguesia mercantil, foram assumindo o controle da economia nacional. Predominava a ideia de que o acúmulo de riquezas iria acabar proporcionando um desenvolvimento maior para o país, assim como prestígio e conhecimento e reconhecimento internacional. Então, uma das características aqui do mercantilismo é a acumulação de capital e a balança favorável. Lembra? Um Estado, para ele ser rico, ele tem que exportar mais e importar menos. Ou seja, ele tem que vender mais e comprar menos, pessoal. Porque se ele vende mais, ele está lucrando mais. Agora nós temos aqui as grandes navegações. Lembrando que para mim enriquecer eu preciso de riqueza, certo? Então esses reis eles vão começar a financiar as navegações para encontrar alguma coisa que gere riqueza. Essa alguma coisa a princípio é metal precioso, mas eles vão encontrar especiarias, eles vão encontrar índios, eles vão encontrar novos territórios com essas grandes navegações. E também, obviamente, eles vão encontrar metal precioso, ouro e prata. Nós vamos entender agora por que os portugueses, eles são protagonistas durante as grandes navegações, conquista de Portugal, navegações espanholas e as consequências das grandes navegações. Bom, professora, por que Portugal vai ser o primeiro Estado nacional a ser voltado aí para essa expansão marítima? Simples, pessoal, porque lembra que eu falei que Portugal ele foi o primeiro Estado que se forma. Então, Portugal tem todos os requisitos. Não está em guerra, já está formado, ele está pronto para sair para o mar. Além disso, Portugal, pessoal, está ali na cara do gol, tá? Ele tem saída diretamente para o Oceano Atlântico. A sua posição geográfica privilegiada transformava o litoral português em um ponto de chegada e de partida de várias embarcações. No final desse século, esse ciclo de descoberta se encerrou com a chegada ao Brasil oficializada em 1500. E aí aqui nós temos o mapa das navegações, as conquistas dos portugueses que conseguiram chegar, fazer todo esse contorno pelo continente africano e chegando até Calicut, na Índia. Então, eles também passaram pelo Cabo
das tormentas, né, que vai ser o cabo da Boa Esperança. Lembrando que tormentas por quê? Porque tinha muito furacão, era uma tempestade, então a galera achava que lá tinha muitos monstros, certo? Então, essa é a conquista de Portugal. Até que em 1500, o Pedro Álvares Cabral, ele vem para ver o que temos aqui através desse tratado aqui, qual é o nome mesmo? Tordesilhas? Isso, Tratado de Tordesilhas, pessoal. Vê o que tinha nessa linha imaginária aí que pertencia aos portugueses, até que eles chegaram no litoral do Brasil. Bom, dito isso, vai começar uma corrida aqui para as Américas, porque o Cristóvão Colombo já chegou aqui. Então, nós vamos ver agora a submissão desses povos nativos, as causas da conquista espanhola, primeiro contato, os jesuítas e o extermínio dos povos indígenas. Bom, causas da conquista espanhola na América. A conquista da América Espanhola ocorreu principalmente por meio da violência, que foi bastante ressaltado em relatos da época. Nas terras que foram consideradas espanholas pela Igreja estavam duas grandes civilizações, os astecas e os incas, que foram dizimados pelos espanhóis. A vitória dos espanhóis sobre os nativos à custa do extermínio destes. Ou seja, eles vão conquistar as terras indígenas e também vão exterminar basicamente todos os povos. O primeiro contato entre os portugueses e os índios em 1500 foi marcado por uma tomada de posse de terras e pelo choque cultural. Então há relatos de que os índios, pessoal, eles eram povos inocentes, de que eles não tinham pelos, de que as índias, elas andavam nuas como vieram ao mundo. Então isso vai ser um choque muito grande. E aí o europeu chega aqui cheio de roupa, cheio de penduricalhos, coisas que os índios eles nunca tinham visto na vida, certo? Então vai causar um choque cultural muito grande. Além dos conflitos diretos, os índios foram dizimados por doenças trazidas pelos europeus, como gripe, tuberculose e sífilis. Pessoal, por que o indígena, ele, em algumas áreas, eles não vão ser escravizados? Porque eles não vão ter um sistema imunológico forte, pessoal. Então, assim, quando o índio ele era muito exposto, ele adoecia, ele morria. Então, é melhor a gente catequizar, explorar ele de outra forma, do que a gente forçar ele num trabalho que ele vai morrer. Então, ele vai morrer muito de doenças. Então, Dom Emanuel I, rei de Portugal, enviou navios ao novo território para efetivar o povoamento e a exploração. Os indígenas resistiram. Resistiram, pessoal, porém, foram dominados no final. Bom, o fim do Império do Sol. Lembra que Império do Sol por quê mesmo? Porque o Inti era o principal deus, a principal divindade dos Incas, pessoal. Lembrou? Com certeza. Vamos falar da queda do Império, o exército de Pizarro, a morte de Huáscar e Atahualpa e a fundação da cidade dos reis, que é Lima. Vamos lá. Pessoal, o Império Inca era o maior da América do Sul pré-colombiana. Sua queda ocorre no século XVI com a chegada dos espanhóis, no caso liderados por Francisco Pizarro. Qual que é o motivo aí dessa queda? Nós vamos ter essa guerra civil entre esses dois irmãos e a superioridade bélica da Espanha, que chega com arma de fogo e também com cavalos. Nós vamos ter as doenças, como eu acabei de falar, eles não tinham um sistema imunológico muito forte, e as alianças com povos locais. Como os incas, eles dominaram praticamente toda a América Andina, eles vão ter muitos povos inimigos. Então, esses inimigos vão se juntar com os espanhóis e vão derrotar os incas. E aí, em 1532, o Francisco Pizarro captura Atahualpa em Cajamarca. Mesmo após receber um resgate em ouro, Pizarro manda executá-lo em 1533. Pessoal, o exército de Pizarro era formado por pouquíssimos homens, mas o que vai acontecer? Vai ter arma de fogo, pessoal, e também cavalaria, o que vai
consequentemente vai trazer a queda do Império Inca em 1533, certo? Aí agora aqui nós temos a escravização do povo africano, pessoal, que é aquela escravidão a doméstica, que é onde os africanos eles eram escravos ou dívida ou perdendo uma guerra, então ele tinha alguns direitos aqui. Nós vamos ter a escravidão islâmica, o tráfico negreiro e os povos desterrados que foram tirados de suas terras. Bom, a escravidão doméstica foi a forma mais tradicional de escravidão na África e existiu antes da chegada do europeu. Como eu falei para vocês, era normal, eles escravizavam, mas esse escravo, ele tinha terra, ele tinha casa, ele tinha família, mas ele tinha que trabalhar. A escravidão na África existe desde os tempos antigos, sendo esta forma doméstica. Bom, eles eram obtidos por meio de guerras, mulheres e crianças eram sequestradas, os escravos que fossem fiéis ao seu senhor poderiam ocupar cargos de prestígio. Bom, a escravidão islâmica é tão pior quanto a escravidão portuguesa, pessoal, porque os povos islâmicos também tinham os africanos como povos inferiores e eles mereciam sim, por serem inferiores, serem escravos. Então eles vão sofrer tanto quanto eles sofreram nas mãos dos portugueses. Então essa escravidão ela vai se dar a partir do século VIII, com a expansão do Império Árabe para o norte da África. Povos berberes, expedições pelo deserto do Saara, eles eram trocados, pessoal. Então eles eram sequestrados e lá eles vão ser trocados. Pelo quê, professora? Eles vão ser trocados por mercadorias. Então aí já começa essa questão de tirar da sua terra, mandar para um outro lugar totalmente desconhecido. E aí esse escravo, ele ia trabalhar de forma doméstica, militar ou na agricultura. Ao longo de mais de 10 séculos de escravidão islâmica, milhões foram escravizados. Entretanto, a escravização de muçulmanos era proibida. Ufa, galera! E aí, relembrou? Espero que sim! Chegamos ao fim da nossa revisão. Quero te desejar uma boa prova. Eu sei que você vai, arrasar. Então vai lá e depois me conta tudo, certo? Então é isso. Boa prova, até a próxima e